Você sabia que a culinária chinesa tem mais de 3.000 anos? Pois é, os brasileiros têm muito apreço pela culinária da China, ao menos com os pratos que são adaptados ao nosso paladar, claro. Mas será que todos os chineses consomem os curiosos pratos à base de insetos e outros animais incomuns? Vamos tirar essa dúvida. A culinária chinesa é muito diferenciada e antiga, com iguarias como carne de cachorro, cobra, gafanhoto e outros insetos. É importante entendermos que essa cultura alimentícia é proveniente de um passado de guerras e fome que assolou o país ao longo de sua história. Muitas pessoas acreditam que essas comidas estranhas são extremamente comuns, mas na verdade é mais fácil achar uma batata frita no mercado do que escorpião. São como carne de jacaré para os brasileiros. Existe, mas é algo raro. Já comidas como frango xadrez, rolinho primavera e algumas sopas são bem mais comuns que isso. Antigamente, muitos pratos da culinária chinesa eram restritos aos imperadores e seus familiares. A população mais pobre não tinha a mesma alimentação. Banquetes eram feitos por esses imperadores como oferenda a deuses para que tivessem uma colheita próspera. Os próprios chefes de cozinha surgiram entre 1368 e 1644 durante a dinastia Ming e criaram o famoso prato de Pequim. O prato é uma carne servida com um molho, pão e outro acompanhamento. A culinária chinesa se divide em 4 grupos regionais, cada um com mais de 2.000 pratos típicos. O primeiro grupo é o do norte, representado por Pequim, o leste por Xangai, o oeste por Sichuan e o sul por Guangdong. A maioria dos pratos que conhecemos vem do norte e do sul. A principal diferença entre eles é o sabor dos pratos. No norte, é comum o uso de mais óleo e o vinagre, como no talharim, pão no vapor e a carne. E no sul, o arroz é mais presente e há sabores mais adocicados. Um ingrediente comum é o macarrão, que pode ser servido de diversos modos, como na salada ou no yakisoba. Essa diversidade de agregação culinária serviu para influenciar países como Japão e Vietnã em sua própria cozinha. E com o tempo, ingredientes ocidentais também foram incorporados, como o tomate e a batata. A culinária chinesa em si é um marco de identidade da população. Ela, até hoje, é usada para fins religiosos, medicinais e até políticos. Um exemplo são os chás chineses, que fazem parte de uma gama de produtos medicinais. O chá mais comum é o chá verde, sem fermentação e obtido das folhas da planta Cannella sinensis. O princípio da culinária chinesa tem relação com o taoísmo e o equilíbrio, yin e yang, os opostos que se complementam. Mas o que isso influencia na preparação de um prato? Na mesa dos chineses, há um alimento doce e outro salgado, um frio e um quente, e assim por diante. Além disso, o excesso ou a ausência de alguns elementos, de acordo com a culinária chinesa, podem ser causadores de doenças. Cada elemento representa um sabor. Fogo é o amargo, madeira é o azedo, a terra é doce, água, salgado e metal, picante. Por isso que o equilíbrio é tão importante para os chineses, e principalmente com aquilo que colocamos em nosso corpo, a comida. Me chamo Gabriele e vou falar sobre a cultura mexicana. A cultura mexicana ela sofreu influência de vários povos. Dentre esses povos se destacam os pré-colombianos, como os astecas e os maias, pois eles viveram por milênios e construíram sociedades de enorme riqueza cultural. E também os espanhóis, que colonizaram o país. Além disso, atualmente ela tem sofrido também uma crescente influência norte-americana, que em virtude da globalização tem se expandido principalmente por meio das redes fast food. O México é um país latino-americano que recebe turistas do mundo todo. Afinal, quem não tem vontade de visitar Cancún ou Acapulco e comer as delícias típicas de lá? A cultura tradicional mexicana deriva da mistura de tradições antigas,
com seus pratos típicos muito saborosos, como a tortilha, o burrito, nacho, o guacamole, por exemplo. A cultura mexicana foi considerada Patrimônio Mundial pela Unesco em 2006, e embora ela seja caracterizada por algumas pessoas como gordurosa e condimentada, ela é muito rica em proteínas, vitaminas e minerais. Dentre seus ingredientes mais utilizados, posso citar o epazote, usado como folhoso de sabor picante, e também suas pimentas, que possuem sabor característico de cada prato, como por exemplo a jalapeno, indispensável na preparação do nacho, a chipotle, que é a jalapeno defumada, e entre outras. E já falando em pratos, dentre os seus mais famosos, gostaria de destacar a tortilha e suas variações. A tortilha, ela tem origem asteca e é basicamente um pão feito de milho ou farinha do trigo. É servido em praticamente qualquer refeição que você pedir no país. E há diversas variações das tortilhas que chega a ser complicado entender suas diferenças, porque são realmente detalhes, como por exemplo o burrito, é uma tortilha recheada com carne, a enchilhada é parecida, mas com molho de tomate como diferencial, a quesadilha não tem molho, mas tem queijo e costuma ser grelhada, as enfrijoladas, que envolvem tortilhas fritas, feijão, queijo e um molho especial. As totopos são tortilhas fritas em formato triangular. E ainda faltam os tacos, que também, adivinha, são tortilhas. Chega um pouco a ser complicado, mas garanto que são bem saborosas. E é isso, um breve bizu sobre a culinária mexicana. Fico por aqui. Oye muñeca, ya mueve la cadera sobre el ritmo y las trompetas to the beat kick hard como escopeta. A culinária grega. A culinária grega. Os gregos apreciam comer bem e desenvolveram, através dos tempos, uma culinária característica, considerada uma das mais saudáveis, saborosas e variadas do mundo, baseada no que a produção local disponibiliza. Essa tradição de comida saudável vem de longa data. Já para os antigos gregos, a alimentação era o melhor meio de se manter a saúde. Prova disto é que ao famoso Hipócrates de Cos, o pai da medicina, são atribuídos textos de dietética que constituem um verdadeiro receituário, com uma lista minuciosa dos alimentos consumidos na Grécia clássica, como o azeite de oliva, os peixes e frutos do mar, muitos dos quais eram conservados e salgados, e os vinhos, tal como acontece hoje, já eram importantes na dieta do povo naquela época. Mas a cozinha do país foi mudando ao longo dos tempos. O fato é que as semelhanças entre a cozinha grega atual e outras do Mediterrâneo Oriental são gritantes. Ingredientes. Graças ao seu clima e à sua posição geográfica junto ao Mediterrâneo, a Grécia tem o privilégio de produzir ingredientes muito saborosos. As frutas e hortaliças amadurecem em todo o seu esplendor, sem umidade, com toda a intensidade dos aromas, cores e nuances ao paladar. Os tomates são extremamente doces, os pepinos muito crocantes, as frutas um capítulo à parte. A Grécia é a maior exportadora para a Europa de pêssegos, damascos, melões, cerejas e melancias. O cereal básico da comida grega é o trigo, porém cevada também é muito comum. Vegetais importantes na culinária grega incluem tomate, berinjela, ervilha, quiabo e cebola. Pratos com peixe também são comuns, especialmente nas regiões costeiras. Óleo de oliva, produzido nas árvores proeminentes pela Grécia, adiciona um sabor distinto da comida grega. Como na Grécia não existem pastos para a criação de gado bovino, eles criam ovelhas, cabras e carneiros, que não necessitam de terras muito férteis. Portanto, os pratos mais tradicionais levam em suas receitas a carne de carneiro.